O meu ex me quer de volta? Gente, essa aqui foi a pergunta que eu intuí essa semana pra estar trazendo aqui pro canal. Então, provavelmente, né, alguém que vai aqui assistir esse vídeo é porque tá pensando muito nisso, alguém que me segue tá com essa questão, né, que é meio polêmica, né, mas a gente tem que respeitar, né, porque cada um sabe da sua vida. Então essa aqui vai ser a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Dentro dessa questão aqui, a gente vai ver alguns tópicos, né, para ir descobrindo coisas dentro dessa pergunta. E aí com isso vocês vão observando, né, para ver se combina com a vida de vocês, para saber se essa leitura serve para vocês ou não, tá? Vamos começar aqui com esse oráculo botânico para ter uma mensagem. Vamos pegar aqui uma carta. Ó, aqui saiu a rosa amarela. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A mensagem dela tá aqui, ó, para quem quiser ler. E eu vou deixar também a tradução aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Agora a gente vai começar nossas leituras com o tarot. Deixa eu deixar ela aqui, ó, bonitinha. Bom, enquanto eu embaralho aqui, a gente vai começar com a primeira pergunta, que vai ser: qual que é a energia atual entre você e o seu ex, que você tá querendo, né? Saber se vai ter alguma volta, algum contato, né? Vai que vocês estão brigados, algumas coisas que a gente vai ver. O primeiro tópico, né, dessa pergunta, a gente vai ver isso. Como é que tá a energia entre vocês dois. Embaralhar aqui bem. Enquanto eu embaralho aqui, vocês pensam bem nessa pessoa. Pensa nela, no rosto dela, no nome dela, pra conseguir já ter uma familiaridade com a energia. Bom, vamos ver aqui. Vou pegar essa aqui. E essa aqui também. Vamos ver como é que tá a energia. Aqui saiu o Imperador, né, o inverso dele, com o 9 de espadas, né? Então aqui a gente já vê aqui uma situação que é o seguinte, né? A gente vê que é uma pessoa que tá muito brava, assim, né? Provavelmente a energia de vocês deve ter dado alguma briga, alguma situação assim de cansaço mental, porque aqui eu vejo, né, a energia do Imperador, né, invertida. É aquela energia assim possessiva, aquela energia agressiva, né, uma coisa assim de controle, de uma situação assim, né, aquela, tipo, né, a palavra que tá na moda, né, o relacionamento tóxico. E isso resulta assim num caso de, sabe, muita angústia, muita tristeza, noites mal dormidas. Então, assim, né, realmente, para uma situação dessa, a gente vê aqui que realmente é uma situação atual que vocês estão, que não foi, né, daquela das melhores, né, na verdade é uma energia, assim, muito forte, uma situação bem densa, né. Vamos continuar aqui e ver no que vai resultar nisso, né? O nosso próximo tópico é o sentimento do seu ex com você. Agora a gente vai ver porque é algo que às vezes você não sabe, a pessoa não te fala, não é tão aberto assim, né? Gosta de manter aquele orgulho e manter, né, o seu relacionamento, assim, esse sentimento, uma questão mais... né, as pessoas, é meio difícil de conversar
algumas pessoas é meio complicado de conversar sobre os sentimentos e fica guardando muito pra si, né? Por conta do ego, essas coisas assim, né? Que a gente tem que evoluir cada vez mais pra não ficar guardando esses sentimentos dentro da gente e sim conversar com o próximo, né? Pra saber como é que resolve isso. Vamos ver aqui os sentimentos do seu ex com você. Vou pegar essa daqui. Essa daqui. Bom, vamos ver. Saiu o Cavaleiro de Paus. Aqui. Cavaleiro de Paus com... Olha só, o Cavaleiro de Ouros. Dois cavaleiros aqui. Bom, nesse caso, aqui com o Cavaleiro de Paus, né, dá pra saber que essa pessoa ela tem uma atração muito grande por você, né? É uma pessoa que, embora sejam provavelmente brigados, é uma pessoa que ainda sente muita atração física, deseja muito você, né? Tá ali, que ainda tem você nos pensamentos dela, né? É uma pessoa que ainda tem esse, ao menos esse lado de saudade, de sentimentos, né? E assim, como veio os dois cavaleiros, né? O de Ouros também, ele fala que tipo, não é só um desejo, assim, físico, né? Também tem um desejo da vida da pessoa, né? Tipo, dela sentir falta de você no dia a dia, dela sentir falta de você, do seu toque, do seu cheiro, né? Daquela coisa mais próxima, assim, sabe? Do dia a dia, sabe? Ter um contato com você, sabe? Assim, saudade de ter você ali presente com essa pessoa. Então, assim, olha, se a pessoa, né, aquilo, né? Se a pessoa sente saudade, né? Já tem aquela esperança, né? Que não tá tudo perdido, né? Então, realmente é uma situação boa aqui, né? Vamos ver como é que vai continuar isso. Mas realmente essa pessoa sente muita falta, assim, de ter você do lado dela, tanto fisicamente quanto pra dar aquela paz interior, assim, sabe? É uma pessoa que sente muita falta desse toque físico, assim, né? De você na vida dessa pessoa. Bom, o nosso terceiro tópico, tá? Vocês vão vendo aí, ó, são 5 tópicos para responder essa pergunta. E aí você vai vendo, primeiro tópico, me identifico, realmente faz parte aqui da minha vida. Segundo tópico, aí vocês vão, né, confirmando cada tópico para ver se bate aí com a energia do relacionamento de vocês com essa pessoa, tá bom? Nosso terceiro tópico vai ser os desejos e intenções dessa pessoa, né? Vamos ver aqui. Desejos que essa pessoa tem, as intenções dela. Porque assim, uma coisa é você sentir, né? Outra coisa é você, tipo, tá de boa com aquilo e querer que aquilo realmente se concretize. Outra coisa é quando você sente aquilo, mas você não quer mais aquilo na sua vida, né? Então vamos ver aqui a intenção dessa pessoa, o que ela quer da vida dela. Vou ver aqui. Vou pegar essa carta e essa aqui. Olha, saiu aqui o 4 de ouros invertido, tá? Com o 6 de copas. Tá, essa pessoa, ela tá com uma situação assim. Ela sente que ela não tá, assim, num bom momento da vida dela financeiramente, ela tá meio insegura por conta disso, ou pode ser questão de dinheiro, ou questão do trabalho dela, que pode estar, né, causando ali uma preocupação, só sei que tá com essa insegurança, né, numa questão mais financeira da vida dela, né, que ela gostaria de providenciar para você uma situação melhor. Às vezes a pessoa acha assim, eu tô, sabe, não tô ganhando bem, não tô trazendo, assim, uma vida que essa pessoa mereça, sabe, pra estar do meu lado. Às vezes eu queria, sabe, te dar uma vida melhor, não sei, nem se é uma vida, assim, de luxo, mas eu vejo mais uma coisa, assim, tipo de
de companheirismo, sabe? De você trazer uma vida boa para aquela pessoa que você gosta. Mas talvez também ele sinta assim uma vontade de uma ajuda sua. Às vezes vocês não têm assim uma liberdade, né, uma intimidade para ter esse tipo de conversa, mas talvez eu acho que aqui se vocês trabalhassem nessa questão financeira, sabe, tipo dividir as contas, ou ter pelo menos assim, sabe, uma conversa, tipo, ai meu bem, tô, sabe, sem dinheiro pra isso, você pode me ajudar aqui pagando um pouquinho, sabe, tipo, cada um, sabe quando você vai numa festa e cada um leva ali uma comida, um refrigerante, uma torta, um doce, sabe, talvez a pessoa sinta falta disso, de não ser totalmente provedor e sentir melhor, até porque isso traz uma certa segurança, sabe, de achar que não é capaz de carregar tudo nas costas sozinho e sentir assim uma falta de esse companheirismo, sabe, de uma ajuda dos dois lados, porque aí não fica pesado para uma pessoa só essa questão financeira, né? Às vezes você acha que a pessoa não quer te agradar, mas às vezes ela não tem essas condições, né? E você acaba tendo essa condição assim de ajudar ou até tipo de cobrar menos, né? Às vezes a pessoa está ali fazendo o máximo que ela dá, mas às vezes não é suficiente, isso causa uma insegurança. Então eu sinto assim essa insegurança financeira e uma necessidade assim de uma colaboração dos dois lados para que as coisas fiquem menos tensas e mais fáceis para ambos, né? Bom, vamos aqui para o quarto, que é o obstáculo e o bloqueio do porquê que, sabe, por que não tá dando certo. Por que não deu certo, o que tá faltando, né? O que tá bloqueando o caminho para que vocês possam se entender melhor, né? Então vamos ver aqui os bloqueios e obstáculos. Aqui, ó. Opa, coloquei uma carta. Caiu o 5 de espadas invertido. Tá? Que já fala aqui muito de desentendimento, brigas e uma questão assim de cansaço mental, sabe? Quando você fica todo dia tendo uma discussão, todo dia tendo sabe, uma treta assim que não precisa, sabe? As coisas que ficam desgastantes do dia a dia e aí às vezes causa ali um certo cansaço mental, sabe? Quando você já tá gasto, quando você já não tem mais energia para aquilo e aí fica desgastando o relacionamento e como você acaba enxergando a pessoa também. Bom, vamos ver aqui. Saiu o outro cavaleiro, agora saiu o de espadas no negativo. E é isso, né? Assim, eu vejo muita situação de... Pode ser que quando vocês vão, né, ter uma discussão ali, uma briga, uma situação dessa, que ele, né, ou você, né, o seu ex ou você mesmo, acaba, tipo, não medindo as palavras numa discussão, sabe? Às vezes acaba xingando, ofendendo, sem parar pra pensar no que você tá falando. Que causa, assim, tipo sabe quando você tá aquele fogo, assim, numa briga, que você tá com muita raiva, você tá indignado, e aí você acaba, tipo, sem parar pra pensar e ofende, e aí depois fica, ai, não devia ter falado isso, mas aí você também não vai lá, não conversa, não fala, ai, desculpa, falei sem pensar, não quis te magoar, não queria tocar nesse assunto. Então é muito isso, sabe? Tipo, fica aquela mágoa dentro da gente, tipo, nossa, por que essa pessoa foi falar assim comigo desse jeito? Por que ela não pensa antes? Será que ela não pensa assim, se ela vai estar me machucando falando disso? Né? Então é um bloqueio que tem disso, é tipo uma mágoa das coisas que são ditas, né? Nas discussões, nesses embates, né? Que é uma coisa assim que realmente não é saudável, né? É uma coisa que a gente sempre tem que estar buscando evoluir nos nossos relacionamentos com qualquer pessoa, porque a gente tem que ter aquilo de responsabilidade afetiva. Porque quando a gente gosta de uma pessoa e a gente ouve essa pessoa falando coisas
horríveis, muito tristes que nos machucam, aquilo parece que aumenta, sabe? Tem uma grande importância na nossa vida. Causa, assim, uma situação de grande entristecimento. Então, realmente é isso, né? Vocês têm que, os dois lados, ver essa situação de pensar mesmo, sabe? Tipo, respirar, tá de cabeça quente, sabe? Vai cada um cuidar ali pra um lado, vai esfriar a cabeça, vai dormir, vai comer alguma coisa que às vezes né, era fome só, né? Mas tenta não discutir de cabeça quente ou logo após uma briga, tenta, sabe, parar pra pensar e resolver isso de uma forma amigável, que não seja dolorosa, sabe? Sem uma agressividade, uma forma adulta de você sentar, falar, olha, não gostei disso, disso e disso, e aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? Sem tentar ficar, sabe, jogando na cara do outro, criticando, falando mal do amigo, falando mal da sogra, das amigas, porque isso não resolve nada, né? Isso só tira aquela raiva de dentro da gente, mas aí troca a raiva pela tristeza, né? Tanto da sua parte quanto da outra pessoa. Então, meio que não resolve nada, né? Bom, e agora o final, que é o que a gente vai descobrir, é a possibilidade de volta. Será que o que a gente vai assim? Aqui a gente vai ver qual que é a possibilidade junto com uma situação assim, tipo de um conselho, né? O que você precisa fazer para que, sabe, dê certo, porque realmente é uma situação assim, um relacionamento que precisa de manutenção, que causa assim muitas situações, muitas rusgas assim, mas não vejo assim, sabe, uma coisa perdida, né? Porque quando tem assim, ainda mais com esse cavaleiro aqui de ouros, né? É uma pessoa, sabe? É uma pessoa que quer estar ali com você, sabe? Tipo, não desistiu, né? De ter você por perto e ver um futuro, mas realmente, do jeito que tá, não dá. Tem que haver uma mudança de ambas as partes. Para que vocês sintonizem no mesmo canal e tentem ali resolver de uma forma mais... de uma forma mais amigável, que os dois gostem desse consenso, né? Para que as coisas melhorem. Vamos ver aqui. Vou pegar essa aqui. Aqui, ó, Rei de Paus. E... olha, o Asa de Paus também. Tá, então aqui assim. A possibilidade de volta, ela tá aqui. Com essas duas cartas, né, a gente vê uma coisa muito intensa, muito física. Então, assim, vocês têm aquela química, vocês têm aquele fogo, aquela paixão, principalmente, né? Então, vocês não podem perder isso, vocês não podem perder esse contato que vocês têm um com o outro, sabe? De tentar ali manter uma conexão e sim tentar se reaproximar mais fisicamente, né? Sabe? Ai, chama pra sair, tenta aquilo, mas é aquela situação assim mais carnal, mais física, para manter aquela chama acesa, porque é isso que vai unir vocês, né? Vai, tipo, reaproximar os dois, para que quando isso aconteça, vocês resolverem aquele resto, entendeu? De discussões, de brigas, de relacionamento tóxico. Tem que ter mais paciência, tem que ter ali uma conversa, ser mais claro e ter uma coisa assim mais suave, mais leve para os dois não ficarem discutindo tanto. Mas assim, para voltar a ter esse primeiro contato, vai ser uma coisa assim mais íntima, uma coisa mais física, sabe? Passar uns dias, sabe, desfrutando daquela paixão que realmente um sente pelo outro ainda, pelo que dá para ver bastante aqui, né? Com o Cavaleiro de Paus, com o Rei de Paus, com o Asa de Paus, sabe? É aquilo que vai reaproximar vocês. Então, provavelmente vocês, sabe, vão ficar ali conversando, aí quando viu já tá junto, já tá lá na casa, junto, dividindo a mesma cama. E assim vai, né? A gente sabe que uma coisa leva a outra, né? E aí, quando vocês conseguirem essa intimidade, aí vocês pegam, vão começar aquele trabalho, assim, de pouquinho em pouquinho, pra
resolver fazer essa grande manutenção do diálogo de vocês, que está bastante prejudicado. Mas, né, por um lado, o diálogo tá ruim, mas do outro lado, aquele contato físico tá realmente muito em alta. Então é isso que você precisa fazer. Focar nisso, a princípio, para conseguir se reatar, ter uma proximidade, uma coisa mais íntima ali, para conseguir desenvolver o resto, entendeu? Porque a vontade tem. Então, realmente, tem ali uma grande possibilidade de volta e é esse o caminho, entendeu? Você vai ali na paixão, no fogo e aí depois já gruda e não solta mais, entendeu? Então, olha, é isso. Desejo para você assim uma boa sorte, porque né, é muito trabalho assim. Né? Você pode aqui salvar o vídeo para você poder rever quantas vezes você quiser, para ir pegando as dicas, né, o passo a passo. Então, uma boa sorte, porque é muita coisa aqui para estar fazendo, para estar pensando, para estar conversando e entrando ali em um contato, tá bom? Então, um beijo, boa sorte, tá? Deixa aí salvo, comenta aí alguma coisa, o que você achou, se bateu, se tá dando certo aí, se combinou com a sua história, tá? E aí fica de olho, qualquer coisa você já deixa aqui a fofoca no comentário, hein? Eu quero saber também dessa história, porque aqui é uma fofoca bem grandona, tá bom? Então um beijo e boa semana pra você.